Obrigado, boa tarde a todos e agradecendo ao convite feito pela organização do evento aqui. Nós fala aqui, eu acho que é o mais apropriado falar, em nome do Fórum Independente de Defesa dos Fundos de Pensão, que originou-se de um encontro da ABRAP em São Paulo em 2014 e que desde então vem consolidando e agrupando representantes eleitos de perfil independente em alguns dos principais fundos de pensão no Brasil que estão aí elencados, né? Hoje nós temos representantes, diretores, onde há diretores eleitos, e conselheiros, onde há conselheiros eleitos, na Previ, no caso o Décio e a Cecília, a Petros, com o Tedesco sendo o representante aqui, FUNCEF, Postales, Rio Grandeza e, por último, colegas da FAPES, que é o Fundo de Pensão do BNDES. Ainda estamos trabalhando para trazer para o nosso grupo também representantes da Serpros e da Infraprev, que congrega os trabalhadores da Infraero. Essa apresentação foi feita na CPI dos Fundos de Pensão em 20 de agosto do ano passado e ela ilustra, a gente buscou dar uma panorâmica geral da situação, a nosso ver, de regulação, supervisão e fiscalização dos fundos de pensão no Brasil, sob a ótica dos participantes. E nós vamos trazer aqui algumas considerações que demonstram que nós temos sim desafios importantes a avançar, a conseguir nesse aspecto preventivo e protetivo dos interesses dos participantes dos fundos de pensão, especialmente aqueles de patrocínio estatal e mais especialmente ainda dos patrocínio estatal federal. Trabalhando com os números de 2014, que é o que eu tenho fechado, consolidado até o momento, eu teria em 2014 esses resultados aqui, sendo esses de maior destaque aqueles de patrocínio estatal, como eu falei. Então vejam que a exceção da Previ, que até então, em 2014, apresentava superávit, a maior parte dos fundos de pensão de patrocínio estatal federal possuía déficit já em 2014, alguns deles inclusive com situação agravada frente a 2015, e que, curiosamente, os fundos de pensão, os maiores, que eu quero dizer, né, aqueles com maior patrimônio de patrocínio privado, apresentavam superávit. Ou seja, é a situação da Sistel, que congrega os trabalhadores da antiga Telemar, atualmente a Oi, a Vivo, operadores de telefonia de uma forma geral. A Valia, que já foi explorada aqui na apresentação do Tedesco, né, vinculada à Vale do Rio Doce. A FUNCESP, que é o Fundo de Pensão da Companhia de Energia de São Paulo, que congrega principalmente distribuidoras de energia no estado de São Paulo, apresentou um superávit de 2014 de 650 milhões. E a Fundação Itaú Unibanco, que também apresentou resultado superavitário de 600 milhões. Aqui são valores acumulados, né, até 2014. Pois bem, qual é o diagnóstico que a gente pode fazer dessa aparente discrepância? Aí vamos olhar o perfil de investimento desses dois grandes grupos de fundos de pensão, aqueles de patrocínio privado e depois aqueles de patrocínio estatal federal. Vamos analisar sobre esse corte. Pois bem, como eu elenquei, esses aqui são os 5 maiores fundos de pensão com patrocínio privado, também resultados em 2014. E aqui a gente consolidou quais são a proporção de investimento que aqueles fundos de pensão possuem no que se chama de investimentos com maior grau de risco. No Brasil, são autorizados 6 segmentos de investimento. Quais são eles? A renda fixa, a renda variável, os investimentos no exterior, os investimentos estruturados, que são operações voltadas a investimento em projetos empresariais, as operações imobiliárias, né, construção, incorporação,
basicamente, e as operações com participantes, que são basicamente empréstimos consignados, destinados aí a participantes assistidos dos fundos de pensão. Esses 6 segmentos, segreguei os 3 de maior risco, conforme já apresentado aqui de manhã na denominação que o Conselho Monetário Nacional, na Resolução 3792, apresenta, inclusive com seu perfil de exposição. Pois bem, somando essas 3 carteiras aqui, quanto que esses fundos de pensão têm? Somando-se a proporção em renda variável, investimento estruturado e investimento imobiliário, eu tenho 24% na Fundação Itaú Unibanco, e a sigla IE é o investimento estruturado, operações que financiam projetos empresariais. Em nosso ponto de vista, é dos segmentos que possuem maior nível de risco para as fundações, né, quanto a retorno e rentabilidade. Pois bem, somando esses 3 segmentos, a Fundação Itaú Unibanco tem uma exposição de 24%. Especificamente, investimentos estruturados, 0,02%. Valia, 23,34%. Investimento estruturado, 3,9%. Boa parte disso aqui, 7 Brasil. Sistel, 20%. Investimento estruturado, 0,46%. Funsesp, 19,5%. Investimento estruturado, 0,3%. Um ponto fora da curva aqui. Fundação Atlântico, 16,9%. Fundação Atlântico também congrega aí egressos da... Essa sim aqui, Telemar, foi a Fundação Antiga Telemar. Investimento estruturado, 10,8%. Segundo a ABRAP, em 2014, a média do setor, somando esses 3 segmentos de renda variável, investimento estruturado e imobiliário, 25,7%. Em investimento estruturado, 3,5%. Notem que todos eles estão abaixo da média do setorial, considerando aqui aqueles fundos de pensão com maior patrimônio, aqueles acima de 10 bilhões de reais. Então, a exceção da Fundação Atlântico, que tem um percentual maior aqui de investimento estruturado do que a média, e um pouquinho da Valia, todos os demais com menor apetite a risco, menor exposição a risco. Vamos ver agora a situação dos fundos de pensão de patrocínio estatal federal. É parecido? Não. É bem diferente. Aquele mesmo corte de 25%, 3,5% para investimento estruturado, o somatório dos 3 segmentos, renda variável, investimento estruturado, investimento imobiliário. Previ, 61,5%. Investimento estruturado, 0,7%. Petros, 51%. Investimento estruturado, 7,19%. Funsef, 48,6%. Investimento estruturado, 10,84%. Forluz, 28,47%. Investimento estruturado, 7,44%. Real Grandeza, 26,2%. Investimento estruturado, 1,6%. Os 3 maiores fundos de pensão, posso dizer, os 4 maiores fundos de pensão, a Forluz é vinculada à CEMIG, né, os trabalhadores da Companhia de Energia de Minas Gerais, detinham em 2014 uma proporção de patrimonial investida nesses 3 segmentos bem maior do que a média do setor, e especialmente carregada aqui em investimento estruturado, o que demonstra que elas fizeram uma aposta na exposição a risco. A teoria de investimento fala o seguinte: quanto maior o retorno que você está procurando, maior será o seu risco. E justamente por isso que é desejável fazer uma composição mista dos seus investimentos. Diz o ditado popular que você não deve colocar todos os ovos numa mesma cesta, mas também não podemos colocar a cesta
perto da Toca da Raposa. Ela tem que ficar protegida com grade, circuito de TV, alarme, tudo mais. Porque, infelizmente, a maior parte do patrimônio desses planos, desses fundos, diz respeito a planos de benefício definido, cuja trajetória nos últimos anos é de crescente maturidade. O que significa maturidade? É a proporção maior de aposentados frente à proporção de participantes da ativa. Muitos desses planos aqui, que têm um maior volume patrimonial, também já são planos saudados, ou pelo menos fechados. Não tem ingresso de novos participantes, não tem uma renovação do seu volume de participantes que vão iniciar a sua trajetória contributiva, enfim, que tenha alguma expectativa de mudança desse perfil tendente a crescente maturidade. No que diz respeito a investimento estruturado, em especial, ressaltando aquela média setorial que eu disse antes, com base em dados da ABRAP, na sua fundação, tem esse viés benéfico, de fato, ligado a um projeto ancorado em boa tese de negócios, com boas projeções, ancoradas numa expectativa bem dimensionada de projeções, ou se ele se presta, infelizmente, a outras finalidades. Recomendo vocês lerem, a quem não teve oportunidade de ler, o livro recém-lançado do Romeu Tuma Júnior, chamado como é que é o nome, gente? Não esqueci agora. Assassinato de Reputações 2. Isso, exatamente, obrigado. Que ele fala especificamente da atuação da contadora do Alberto Youssef, porque ela fez um relato para o Romeu Tuma Júnior que ancora esse livro. E ele dedica uma parte especial desse depoimento dela sobre a tentativa de se plantar em diversos fundos de pensão, alguns municipais, estaduais, e as tentativas de trazer para a Petros e para a FUNCEF um investimento estruturado, o FIP Marsantes, que era de uma agência de turismo do Alberto Youssef, que tinha finalidades outras que não a de exercício coerente e certo da atividade empresarial. Então, nós temos, em nosso ponto de vista, uma série de desafios a superar ainda. Primeiro, no que diz respeito à governança, a evidente supremacia das patrocinadoras em detrimento dos participantes no processo decisório, tanto de seleção quanto de gestão de investimentos. Todos os fundos de pensão do Brasil, o patrocínio estatal, seja federal, estadual ou municipal, tem na gestão dos investimentos representantes das patrocinadoras. Desafio, algum exemplo contrário a esse? Não tem. Não tem. Todos, sem exceção, são, apesar da lei não determinar isso. As leis complementares 108 e 109 não falam que a gestão dos investimentos será a cargo dos representantes indicados pela patrocinadora. Não fala isso. Mas os estatutos definem assim. Consequentemente, e aí eu não estou nem falando da questão de volta de Minerva ainda, mas ela também traz um efeito danoso, porque a diretoria, na maior parte das vezes, tem uma alçada alta de decisão e não possuem representantes eleitos pelos participantes. As exceções são as fundações que têm eleição para diretoria. Faço voz aqui à FUNCEF e à Previ do Banco do Brasil. E a Rio Grandeza, bem lembrado. Temos esses três exemplos aqui. O resto, infelizmente,
é a indicação de mais ninguém. Entrou na conta da fundação, passou a pertencer aos participantes. Então o dever de publicidade tem que estar ancorado, previsto, disciplinado na legislação. E isso, infelizmente, nós ainda não contamos. Então, dentre as propostas de governança que precisam ainda ser aprimoradas e avançadas, está estabelecer uma analogia à lei de acesso à informação das entidades de previdência complementar. Qual o problema? Os participantes saberem as pautas das reuniões dos conselhos deliberativo, fiscal, da diretoria, dos comitês decisórios? Nenhuma. Da mesma forma que não há, salvo alguma decisão com impacto de investimento que possa influenciar positivo ou negativamente o mercado, salvo isso, também as decisões tomadas no âmbito dessas instâncias são plenamente disponibilizáveis a todo e qualquer participante. Todos nós temos aqueles que vivenciam e militam nesse processo de acompanhar, de fazer exercício desse controle social do fundo de pensão, sabe como é difícil obter informações de pareceres, de votos que subsidiaram determinadas decisões sobre as quais param, vamos dizer, dúvidas. Vou nem entrar em suspeição, falar dúvida. Vai pedir uma informação no seu fundo de pensão e acenda uma vela junto para ser atendido, porque infelizmente há uma dificuldade enorme dessa cultura da transparência, da publicidade prevalecer. A tendência é informação reservada, sigilosa, não podemos oferecê-la. Essa é a tendência. Ao mesmo tempo, justamente para poder rebalancear essa predominância da patrocinadora, é importante assegurar que as instâncias decisórias não haja um voto de qualidade, seja em diretoria, como ainda alguns estatutos prevêem, mesmo sem um amparo legal, seja nos conselhos deliberativo e fiscal. A gestão de uma entidade tem que ser na busca de uma convergência, de uma coesão, de uma tendência à convergência nas decisões. Aquelas que envolvam poder mandatório, elas já causam despertam uma curiosidade sobre a sua real finalidade. Então nós não podemos ter esse poder excessivamente balanceando um prato da balança. Da mesma forma, é importante qualificar quem pode ou não ser diretor ou conselheiro. Nós temos diversas situações que a patrocinadora escolhe gente alheia aos quadros da sua entidade. Acabamos de ter aí na Postales, tivemos agora na FUNCEF, sem entrar no mérito, a qualidade técnica dessas pessoas. Mas vínculo empregatício traz um efeito importante de convergência de interesses. E isso fica, a meu ver, prejudicado com essa ampla liberdade. Também é importante ter a eleição para a diretoria, por essas razões que a gente acabou de explicar anteriormente, permitindo que a gestão dos investimentos tenha algum grau de compartilhamento, seja na gestão, seja na seleção, como já está sendo debatida na CPI, a ideia de criar um comitê de investimentos com esse poder mandatório. Lei de acesso nós já falamos. Até hoje ainda remanesce uma pendência regulatória da Lei Complementar 109 quanto à definição do tratamento, resolução de conflitos de interesse em fundos de pensão. Deixe-me exemplificar aqui. O investimento proposto pela patrocinadora, que passa pelo escopo de avaliação do fundo de pensão. Qual é o grau de autonomia que o grupo técnico que vai analisar isso possui nesse ponto de vista? Ele vai ser influenciado naturalmente. É natural que seja assim. Tanto é natural que seja assim, que a instância supervisora internacional que divulga as melhores práticas de supervisão para fundos de pensão, chamada IOPS, vinculada ao CDE, recomenda: não permitam transações entre patrocinadora e fundos de pensão patrocinados.
porque é um conflito insolúvel, insanável. Então, não há como prevenir, melhor não ter. Também há desafio de supervisão, porque ainda temos uma visão mais ancorada na burocracia da presença ou ausência de determinadas etapas ou documentos, que reage frente a eventuais situações que chegam ao conhecimento da Previc e que resultam, infelizmente, numa virtual impunidade, até pelo aparato que nós temos hoje, muito ancorado no decreto 4942, emitido pelo Ministério da Previdência e Casa Civil, lá em 2003, há 13 anos atrás. Tenha a curiosidade de examinar quais são as penalidades impostas e que serão decididas pelo CRPC, a Comissão de Recursos da Previdência Complementar. A maior das penas, infelizmente, ainda é a inabilitação. Ou seja, o cara fica impedido de atuar. E no aspecto financeiro e pecuniário é muito brando ainda. É muito brando. Recentemente tivemos decisões envolvendo a ex-dirigente da Postales, que tem aí farto material comprovatório com fortes indícios de gestão não só temerária, mas até mesmo fraudulenta, recebendo penas de R$35 mil. Né? Então, por quê? Nós temos um aparato regulatório fraco nesse aspecto aí. Ao mesmo tempo que a própria previsão de prescrição administrativa colocada nesse decreto faculta que por 3 anos de interrupção da tramitação dela na Agência de Fiscalização e Supervisão, prescreve. Não há mais o que fazer. Fica por 3 anos parado. Então, nós temos que ter uma fiscalização que seja evidentemente preventiva. E aí eu endosso a importância de trabalhar de fato com foco na supervisão baseada em risco. Que risco? Risco de maturidade, de exposição a investimentos, de liquidez, que preveja episódios futuros de liquidez, de solvência, de exposição indevida excessivamente a investimentos de risco, como nós já ilustramos aqui. Ela não pode acontecer somente depois que o caldo já derramou. A gente tem que vir antes. Naturalmente que isso envolve também a disponibilização pública prévia das mudanças legais que estão sendo cogitadas no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Não há nenhum prejuízo à sua autoridade, apenas abra para que a sociedade, os acadêmicos, os especialistas, o público interessado tenha condições de sugerir, interferir, participar do processo de mudança normativa. Ao mesmo tempo, é fundamental, em nosso entendimento, face essa questão administrativa ser muito precária ainda no Brasil, nós temos o maior peso no aspecto da legislação criminal. Esses mesmos episódios que nós ilustramos e outros que podem até inclusive emergir agora nessa leitura do relatório da CPI, deve estar acontecendo agora lá em Brasília. Teremos episódios que vão caminhar para a gestão temerária ou fraudulenta, possivelmente. Aí vai buscar no Código Penal brasileiro crime de gestão temerária fraudulenta contra a economia dos aposentados, participantes de fundo de pensão. Não tem. Pena? Não tem. Porque não tem um tipo criminal. Por que não tem? Porque quando eu tenho episódios dessa natureza, eu tenho que fazer analogia com a lei das SAs, dever de diligência, a necessidade da fidúcia na atuação, etc. Ou pela lei do colarinho branco, como sistema financeiro, como aconteceu com ex-presidentes e ex-diretores do meu fundo de pensão. Receberam penas, agora, recentemente, no final do ano passado, em primeira instância, 20 anos depois dos episódios, em ação movida pelo Ministério Público Federal, que teve que tentar enquadrá-los na lei do colarinho branco, lei de crimes contra o sistema financeiro, porque não tem tipificação criminal para esse tipo de conduta no âmbito dos fundos de pensão no Brasil.
Ao mesmo tempo, a solvência, que é o aspecto de haver reserva de recursos suficiente para pagar todas as obrigações até o final, ela ainda está desprotegida legalmente, porque está prevista na lei, criar um fundo de solvência, está lá na lei complementar 108, se não me engano. Até hoje, desde 2001, ela não está regulamentada. E é prática comum, novamente falando em nome das OCDE, dos países desenvolvidos. Também há, infelizmente, essa desvinculação entre a necessidade de adequar o portfólio de investimentos à maturidade do plano. Ou seja, quanto mais maduro, mais conservador, porque mais conservador significa mais previsível, tendente a ter maior liquidez e previsibilidade. Então, há hoje um espaço de tolerância muito alto para ativos de maior risco, conforme já demonstramos aqui antes. Então, os desafios de solvência envolvem, se mudar aqui, tá bom, a criação do fundo de solvência, instituir um teto global para ativos de maior risco, porque existe uma outra faceta aqui. Entendeu? Que já falou dos limites globais por segmento na apresentação dele. Não sei se vocês se lembram, tem lá 8% no investimento imobiliário, 10% no investimento exterior, etc. Mas não impede que, uma vez alcançado um sublimite desses, o mesmo ativo investido seja novamente investido por outra modalidade. Recentemente nós tivemos um episódio envolvendo a Ivepar, em que todos os fundos de pensão são sócios, ou seja, já alcançaram o limite legal de 25%, e mesmo assim foram autorizaram a compra de debêntures, tornaram-se não só acionistas, como também credores da mesma companhia. Então tem que ter um teto global. E ao mesmo tempo é recomendável que haja, conforme a maturidade do plano, um piso mínimo de investimentos na renda fixa pelas características de rentabilidade e previsibilidade. Nós já falamos aí dos problemas de investimentos. Nós temos situações em que o mesmo ativo tem avaliações diferentes conforme o fundo. As fragilidades dos investimentos estruturados já foram bem exploradas. Nós temos ainda uma exposição à incorporação imobiliária não protegida, blindada na legislação vigente, e essa dupla exposição no mesmo ativo, ser ao mesmo tempo acionista e credor numa outra ponta. Então, as propostas que nós apresentamos na CPI convergem no tratamento e resolução dessas situações que estão aí elencadas. Nós vamos deixar à disposição da organização do evento. Então,